Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, sou mediador do Polo de Rio Bonito e junto com a mediadora Hanna vou apresentar para vocês o vídeo de hoje, que é sobre o pensamento social na Europa Ocidental no século XIX. Bom, é importante dizer que essa aula corresponde a um tema do capítulo 8 da apostila, então se vocês quiserem aprofundar as discussões sobre o que está sendo tratado aqui, é só procurar lá na apostila no módulo 1. Bom, de início eu trago para vocês uma contextualização espacial e temporal sobre o surgimento da sociedade burguesa na Europa Ocidental. Então, a gente pode entender com isso que essas transformações elas se dão principalmente na Europa Ocidental. Não significa com isso que outros locais não passarão por modificações também, tal como foi nos Estados Unidos e em regiões da América Latina. Mas o centro dessas transformações que a gente vê no século XIX, dessa sociedade burguesa, é a Europa Ocidental, principalmente em grandes centros como a Inglaterra, França e outras regiões da Europa Ocidental. Como antecedentes, a gente pode apontar a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que são dois assuntos que já foram discutidos em vídeos anteriores e, como vocês viram, foram responsáveis por diversas transformações dentro da sociedade europeia e foram essas transformações que prepararam o terreno para o que viria a ser essa sociedade burguesa no século XIX. Além disso, o que a gente vai falar aqui sobre o mundo burguês, ele se dá principalmente na segunda metade do século XIX. Isso porque na primeira metade a gente viveu na Europa um período de muitas guerras, de muitas lutas sociais, revoluções, principalmente em 1830 e 1848. Somente após esse período é que a gente vai ver se desenvolver essa sociedade burguesa que a gente vai tratar nessa aula. Bom, como características, a gente pode apontar a doutrina social predominante, que era a do liberalismo. Então, o liberalismo será aquela corrente de pensamento que servirá aos interesses da burguesia. Isso porque ela defendia valores como a liberdade individual, igualdade civil e a propriedade privada, que são valores fundamentais para a sociedade capitalista. Esses valores vão ajudar a desenvolver essa sociedade no século XIX e eles são tão fundamentais que eles estão presentes nas sociedades até os dias de hoje. Então, se a gente for pensar nas democracias atuais, elas sempre vão defender esses valores também. Bom, com isso a gente tem o estabelecimento de uma nova ordem, que é a ordem social, que é a sociedade capitalista e monopolista. Isso significa, por exemplo, que a gente vai ter o fim da nobreza e do clero? Não, eles não desaparecem totalmente da sociedade, mas aquele poder, aquela influência política e social que eles tinham no período do antigo regime, de fato, ela não existe mais. Agora eles têm que dividir essa influência, esse poder, junto com a burguesia, que é o grande grupo social do século XIX. Bom, para falar sobre o século XIX e suas transformações, a gente precisa falar sobre a vida urbana, porque boa parte dessas transformações elas acontecem na cidade. Então, desde a Revolução Industrial, a gente tinha visto o crescimento das cidades, elas continuam se desenvolvendo ao decorrer do século XIX, e a gente tem uma nova ordem social com a ascensão da burguesia, principalmente com figuras de banqueiros, de industriais, de comerciantes ricos que vão se transformar nos grandes magnatas, nas figuras poderosas desse século, dessa sociedade, e que serão responsáveis por ter uma grande influência econômica, social e política dentro desse universo. Bom, nós também temos grandes inovações tecnológicas, tal como a eletricidade, que está representada nessa pintura através da luz elétrica, que é uma invenção do final do século XIX. Nós temos inovações nos meios de transporte devido às ciências e à engenharia, criando motores mais potentes, com tecnologias renovadas. Nós temos a invenção da fotografia, que será uma grande invenção do século XIX, responsável por registrar boa parte dessas transformações também,
Então é importante a gente entender que essas inovações tecnológicas elas acontecem tanto para melhorar a indústria capitalista, quanto para melhorar a qualidade de vida das pessoas também, principalmente, é claro, da burguesia. Bom, para continuar falando sobre as transformações na vida urbana, eu trouxe para vocês um conto escrito pelo Edgar Allan Poe, que é um escritor do século XIX, que nasceu nos Estados Unidos, é um dos grandes nomes da literatura, não só nos Estados Unidos, como da literatura mundial, responsável por escrever diversos contos e poesias. Em 1840 ele publica esse conto, que é O Homem na Multidão, que eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Não faz muito tempo, pelo final de uma tarde de outono, sentei junto à ampla janela abaulada do Café D, em Londres. A rua em questão é uma das principais artérias da cidade e tinha estado apinhada de gente o dia inteiro. Mas à medida que escurecia, a massa ia aumentando e quando os lampiões já estavam todos acesos, dois fluxos densos e contínuos de gente corriam diante da porta. Eu nunca estivera antes em uma situação parecida, e o mar tumultuoso de cabeças humanas me enchia, portanto, com uma emoção deliciosamente nova. O Paul está falando com a gente aqui a respeito da multidão e como isso é uma novidade na vida urbana dentro do século XIX. Hoje em dia, a multidão não é uma novidade. Em qualquer centro urbano do mundo, seja no Rio, em São Paulo, nós conseguimos em determinados horários encontrar uma grande quantidade de pessoas circulando, pessoas desconhecidas uma das outras, que nunca antes haviam se encontrado e talvez nunca mais vão se encontrar novamente. Isso para a gente não é exatamente uma novidade, mas dentro da vida social no século XIX, isso era um elemento totalmente novo e que o Edgar Allan Poe teve grande sensibilidade de captar e transformá-la em um conto representando essas transformações que a gente vê no século XIX. Bom, e para finalizar, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do modo de vida burguês. Os burgueses eles vão criar um conjunto de símbolos, um conjunto de costumes que vão representar o seu estilo de vida social, assim como na sociedade do antigo regime, a sociedade de corte também realizou. Aqui, no caso, a gente vai ter uma grande valorização da família tradicional, composta pelo pai, a mãe e os filhos, entendendo que o pai ele está no topo dessa hierarquia familiar, ele representa o chefe de fato. A gente vai ter uma grande valorização das ciências e das artes, assim como eu já mostrei para vocês no caso das ciências, e as artes também vão ser muito importantes para reproduzir e representar esse modo de vida burguês. Por isso que eu trouxe essas pinturas aqui para vocês darem uma olhada, uma retratando um baile naquela época, outro representa a entrada de um teatro. É importante a gente entender também que os valores burgueses eles estarão separados entre espaço público e espaço privado, e o espaço público é direcionado principalmente aos homens, majoritariamente aos homens, e às mulheres cabe o espaço privado. Teremos um grande culto ao luxo para representar todo esse poder social dessa classe, desse grupo social, e, claro, espaços de lazer, cultura e sociabilidade, onde esses burgueses participarão e circularão entre a grande elite da sociedade, tal como bailes, teatros, jardins e passeios públicos foram criados naquela época. Olá pessoal do PVS, aqui é a mediadora Hanna dos polos de Petrópolis e Paracambi. E seguindo a explanação do mediador Douglas, dentro desse mundo burguês do século XIX, nós temos um elemento muito importante que é o surgimento do cientificismo na segunda metade do século XIX. O cientificismo foi uma ideologia que acreditava no poder absoluto da razão para resolver todos os problemas e questões do mundo natural e também problemas e questões sociais, né? Os adeptos do cientificismo tinham a concepção de atuar na realidade a partir de suas teorias científicas, né? Daí
nesse momento, nós vamos ter um grande desenvolvimento de diversas disciplinas, como a biologia, o início da genética, a física e também das ciências humanas, como a sociologia, a antropologia e a história. Bem, as ciências naturais, elas se desenvolveram bastante nesse período e presenciaram grandes avanços. Um desses marcos é o lançamento em 1859 da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, onde, Darwin vai defender que todas as espécies de plantas e de animais, que existem no planeta, elas passaram por um longo processo evolutivo, onde as mais aptas sobreviveram em detrimento das mais fracas, daquelas que acabaram se extinguindo por não conseguirem se adaptar ao meio em que viviam. Muito bem, essa teoria da evolução das espécies do Darwin, ela vai ser incorporada pelas ciências sociais, ela vai ser incorporada pela sociologia, pela antropologia, e aí nós temos o início das teorias raciais, do que a gente vai chamar de darwinismo social, que na verdade foi uma transposição das ideias de Charles Darwin, que eram aplicadas para seres não humanos, Essas ideias começaram a ser aplicadas para hierarquizar as sociedades humanas, Então, nessas teorias raciais, os seres humanos eram divididos biologicamente em raças, onde algumas seriam mais evoluídas do que as outras. Essas teorias raciais estão sendo pensadas na Europa por pessoas brancas. Então, essa divisão biológica, dos seres humanos colocava os grupos e as sociedades brancas como superiores às outras sociedades africanas, asiáticas e nativas das Américas, indígenas. Então, essas teorias raciais foram se desenvolvendo, colocando todas as populações não europeias e não brancas como inferiores, bárbaras, intelectualmente incapazes, ou como primitivos e atrasados que precisavam conhecer o progresso. Essas teorias raciais, elas serão amplamente utilizadas para justificar e legitimar o imperialismo que as nações europeias estavam nesse momento desenvolvendo nos territórios africanos e asiáticos, A eugenia também é um ponto, ela é uma disciplina, é uma ciência que surge, é uma teoria racial desenvolvida em 1869 por Francis Galton, e que tinha como objetivo, catalogar e categorizar os povos, as sociedades dentro dessa ideia darwinista social, dentro desse racismo científico. Então, de um jeito bastante autoritário, ela se utilizava de métodos de medição de partes do corpo, medição de crânio, de tronco, para poder legitimar que a raça branca, que as pessoas brancas eram superiores a pessoas negras, indígenas ou asiáticas, Essas características físicas, elas foram usadas como forma de coerção social. A teoria eugenista, ela se entrelaçava com políticas de Estado, como, por exemplo, o encarceramento de pessoas consideradas biologicamente inferiores, controle de natalidade, principalmente
principalmente a eugenia, que vai ser aí uma das grandes teorias que vai basear o embranquecimento da população através de políticas de miscigenação controladas pelo Estado. Nesse momento, todas as sociedades humanas foram hierarquizadas como inferiores ou superiores umas às outras. E essas ideias, dessas teorias raciais, elas cruzaram o Atlântico e vieram parar aqui na América Latina. Inclusive, elas foram base de diversas políticas públicas durante o Segundo Reinado e os anos iniciais da República. Lembrando que o nosso país estava passando nesse momento por uma importante transição econômica, política e social, com o fim do Império e o início da República. Principalmente, uma transição muito importante foi o fim da escravidão, E o Brasil era um país com uma presença muito grande de população africana e afro-brasileira livre e escravizada, E dentro das teorias raciais, ter um país com esse contingente de população africana e afro-brasileira era um grande problema, Então era preciso construir uma nação moderna e, dentro das teorias raciais, cada vez mais brancas. Então criou-se uma visão muito negativa do povo brasileiro, que precisava ser educado, modernizado e principalmente embranquecido. Então, esses projetos de embranquecimento envolvem principalmente a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, onde através da miscigenação esses colonos poderiam aí modernizar o Brasil através do embranquecimento. Todo esse projeto fortalece um pensamento totalmente racista, contra negros e povos indígenas. Muito bem, pessoal. Depois de toda essa exposição sobre mundo burguês e teorias raciais e cientificismo, eu e o Douglas escolhemos uma questão para vocês do Enem de 2017, onde nós temos duas figuras, A figura 1 de uma mulher europeia e a figura 2 de uma mulher egípcia, As duas são pinturas da segunda metade do século XIX, e tem uma composição aí imagética bem diferente uma da outra. O enunciado pergunta: comparando as duas pinturas de Gérôme no contexto da expansão imperialista do século XIX, a visão europeia do outro associava-se a uma subjetividade A. Exótica e erotizada, B. Romântica e heróica, C. Ingênua e universal, D. Racional e objetiva, ou E. Passiva e aristocrática? Bem, para resolver essa questão, a gente precisa olhar com atenção essas duas figuras, Porque a questão pergunta sobre o olhar europeu sobre o outro, No caso, o outro é essa mulher egípcia aqui, explicitada na questão. Porém, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um contexto de teorias raciais, de grande hierarquização dos povos, das sociedades. Então, todo povo não europeu, não branco, era considerado inferior. Essa mulher egípcia, ela está sendo retratada de uma forma muito sensual, através da sua postura e das suas vestimentas. Na verdade, a chave dessa resposta é uma base totalmente racialista. As mulheres consideradas de raças inferiores, elas eram, hipersexualizadas, E isso fica muito explícito quando a gente compara a imagem da mulher europeia com a mulher egípcia. Então,
essa imagem aí da letra B, romântica e heróica, ou ingênua da letra C, ou racional da letra D, ou passiva e aristocrática da letra E, elas se encaixam muito bem na representação da figura 1. Então, a figura 2, ela se encaixa na subjetividade exposta na letra A, de exótica e erotizada. Então, nós temos aí como resposta da questão a letra A. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam com carinho, anotem suas dúvidas e interajam com o mediador de história do polo de vocês, ok? Obrigada e até a próxima!